No casamento do meu filho, gastei meus 45 mil reais, mas ele me excluiu da festa de um jeito chocante. O dia amanheceu ensolarado, um céu azul profundo, refletindo a esperança que eu nutria no coração. Os preparativos estavam a todo vapor. Flores maravilhosas, uma mesa decorada como um conto de fadas, e a música que faria cada convidado dançar até os pés doerem. Eu estava ali, com meu vestido novo, feliz e empolgada, finalmente vendo meu único filho, Lucas, prestes a dar um dos passos mais importantes de sua vida. Mas a atmosfera de alegria e amor estava prestes a se transformar em um pesadelo que eu nunca poderia imaginar. O salão estava lotado e o cheiro de comida deliciosa tomava conta do ar. As risadas ecoavam e eu me sentia parte de algo grandioso, como uma rainha em seu reino. Mas a primeira fissura apareceu quando Lucas começou a cerimônia. Ele, feliz, olhava para sua noiva com a admiração de quem vê o sol nascer pela primeira vez. E então, em um momento que deveria ser, a frase reverberou na sala e o silêncio constrangedor tomou conta daquele lugar. O mundo se extinguiu ao meu redor. A decoração brilhante que eu havia escolhido cuidadosamente, a música que pulsava, tudo se desfez como um sonho quebrado. O riso dos convidados se misturava com um murmúrio inquieto. Eu me sentia como um fantasma, uma sombra que ele queria deixar para trás. Mais de 45 mil reais gastos para aquele dia perfeito. E ele me relegou à posição de mero detalhe esquecido. O nó na minha garganta se apertou. As mãos começaram a tremer. E eu sabia que a dor da rejeição não seria fácil de superar. Ali, cercada por sorrisos e alegria, eu me sentia completamente invisível. Cada olhar ao meu redor, cada sussurro, parecia confirmar o que eu temia. Eu não era mais parte da vida dele. O amor que dediquei durante anos, as noites em claro, os sacrifícios, tudo isso parecia não significar nada. Um abismo se abriu entre nós e eu percebi que naquele momento eu precisaria fazer uma. Ninguém ia me esquecer naquela festa. Enquanto Lucas dançava, celebrando a nova vida que construía, eu começava a planejar algo diferente para mim. O meu futuro não é mais sobre ele, mas sobre todas nós, mulheres que se sentiram invisíveis. Não era só minha dor, era uma voz que precisava ser ouvida. Enquanto ele festejava como se eu não estivesse ali, eu tomava um caminho diferente. Um que me mostraria como eu poderia ser vista e valorizada. A festa era dele, mas a nova história que eu estava escrevendo começava a preencher cada espaço do meu coração. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto a festa continuava, a música vibrava e as risadas enchiam o ar. Meu coração ainda estava em pedaços. Olhava para Lucas dançando, a alegria dele uma faca cravada nas minhas entranhas. Estava prestes a desviar meu olhar para longe, quando algo estranho aconteceu. Um grito cortou a atmosfera alegre. Lucas, espere! A noiva, Mariana, com seu vestido branco como a neve, começou a correr em direção ao palco onde Lucas estava. O sorriso que antes brilhava em seu rosto transformou-se em confusão e preocupação. O murmúrio cresceu em intensidade, atraindo os olhos de todos os convidados.
Aquilo parecia uma cena de filme. Um vazio se formou em mim ao vê-la, mas um sentimento curioso surgiu. O que a movia? Quando chegou perto, a sala silenciou como se o tempo tivesse parado. Mariana olhou para Lucas e, com os olhos lacrimejantes, soltou uma bomba. Lucas, não posso me casar com você. Tem algo que você precisa saber. Algo que ninguém mais sabe. O choque reverberou. Meus pensamentos dispararam. O que poderia ser tão devastador a ponto de interromper uma cerimônia? Nesse instante, uma mulher desconhecida apareceu na porta do salão. Ela estava agitada, a respiração ofegante. Seu cabelo desgrenhado e a maquiagem borrada mostravam que ela provavelmente não havia se preparado para isso. Mariana, não faça isso. Você não sabe o que está fazendo. A atmosfera agora era eletrizante. Olhares de incredulidade cruzavam as faces dos convidados. As palavras de Mariana tinham um peso insuportável. O que não sabíamos? O que poderia mudar tudo em um único momento? Eu sei que sou sua irmã, Mariana gritou, seu corpo tremendo de emoção. E Lucas, você não é quem você pensa ser. O salão ficou em silêncio absoluto. A única coisa que se ouvia era o som da minha respiração, acelerada, quase fora de controle. Irmã? O que isso significava? Lucas ficou paralisado, seu rosto pálido como um papel. As revelações de Mariana faziam um eco surdo em meu coração. Flashbacks correndo em minha mente. As noites em que Lucas me perguntava sobre o pai. As promessas que eu fizera sobre a família que estava formando. Isso só poderia ser uma loucura. É verdade, Lucas. Eu sou a filha do homem que a sua mãe nunca quis que você conhecesse. Ele me deixou quando eu nasci. Mariana continuou, sua voz embargada, mas decidida. E você sempre foi criado longe de mim, longe da verdade. O pânico tomou conta da sala. Alguma coisa se quebrou dentro de mim. Os convidados que antes celebravam agora pareciam um mar de rostos aterrorizados, como se a festa tivesse se transformado em um funeral. O nó na minha garganta se tornava cada vez mais apertado e as mãos começaram a tremer. Isso não pode ser verdade. Lucas finalmente explodiu. A dor em sua voz era palpável. Tudo o que eu sabia, tudo o que eu sou, foi baseado em mentiras. Mariana continuou, a voz mais firme agora. Nós precisamos descobrir a verdade. E você não pode se casar enquanto não souber quem realmente é. A reviravolta cortou como um raio. A festa, a celebração, tudo o que planejei estava desmoronando à minha volta. E o que eu pensei ser apenas uma dor de rejeição, agora estava mergulhado em um turbilhão de segredos familiares e verdades não ditas. O salão era um caos silencioso. O futuro, que eu pensava que era seguro, agora estava desmoronando. E eu só conseguia pensar em como isso mudaria tudo. Não só para Lucas, mas para mim também. Qual era a verdade? E quem éramos realmente? Enquanto os sussurros aumentavam e olhares confusos se cruzavam, uma certeza ficou clara. A festa acabou e um novo capítulo, sombrio e perturbador, estava apenas começando. Enquanto o silêncio ensurdecedor tomava conta do salão, eu sentia um turbilhão dentro de mim. Os olhares se entrelaçavam, a tensão pairava no ar como um perfume pesado. A verdade que Mariana... Todos estavam presos em suas cadeiras, com os corações na garganta. A angústia em meu peito era quase palpável, e eu só conseguia observar Lucas, seu rosto agora uma máscara de incredulidade. Mas então, algo ainda mais chocante aconteceu. Da parte de trás do salão, uma figura familiar apareceu, quase como uma miragem. Era Sofia, a ex-esposa de um dos meus primos, e de alguma forma ela estava ali. O murmúrio se intensificou enquanto ela se aproximava.
sua expressão alternando entre raiva e tristeza. Mariana, espera! Ela gritou, voando para o centro do palco. O salão inteiro parecia ter congelado. Eu não conseguia compreender por que Sofia, com quem quase não mantinha contato, estava no meu casamento. E enquanto todos olhavam, a mulher se virou para Lucas, e as palavras que saíram de sua boca foram como uma faca. Não é só isso, Lucas. Você não é o que pensa que é. Você nunca foi. As palavras dela ecoaram pela sala como um trovão. O choque estava em todos os rostos. A expressão de Lucas se transformou em uma mescla de confusão e fúria. O que Sofia estava tentando dizer? O que mais poderia haver? Me deixe em paz. Eu não quero ouvir suas mentiras. Lucas respondeu, a voz embargada. Sofia avançou, decidida. Mentiras? Você precisa entender a verdade, Lucas. Você é filho de um homem que nunca teria desejado isso para você. Eu tenho provas. Eu sempre soube. A sala ficou ainda mais tensa. Eu me sentia como se estivesse em um filme de terror. Cada um dos nossos segredos, as verdades escondidas, tudo parecia se desmanchar. E enquanto Lucas tentava encontrar palavras, Mariana pegou a mão do irmão e as lágrimas escorriam pelo rosto dela. O tumulto cresceu, as conversas aumentaram e os murmúrios se tornaram frenéticos. As pessoas se levantaram, sem saber se deviam aplaudir ou se afastar dessa cena dramática. Eu me sentia presa em um pesadelo de qual não conseguia acordar. Não, não pode ser verdade! Lucas gritou, seus olhos transbordando de confusão e dor. Fala, o que você está dizendo? Eu sou sua irmã, e aquele homem que você chama de pai, ele não é seu pai biológico, disse Sofia, a voz tremendo, mais firme. Eu conheço sua mãe. Nós éramos apaixonados antes que ela decidisse se afastar de mim. As revelações estavam agora streams, cada uma mais chocante que a anterior. Todos nós estávamos mergulhados em um mar de segredos. A visão da sala começou a embaçar, enquanto meu coração disparava. Não era apenas sobre Mariana, nem sobre o casamento. Era um colapso total de quem éramos e de tudo que acreditávamos. Lucas estava em choque. Ele olhou para mim, um pedido silencioso nos olhos. Mas como poderia eu explicar? O que eu tinha escondido por anos? O que mais estava enterrado em nosso passado? Lucas, espera, tentei dizer, mas as palavras ficaram presas na minha garganta, sufocadas pelo pânico. Nesse momento, uma nova voz cortou a confusão. Ainda não terminou. Era a mulher desconhecida que havia chegado antes, agitada e ofegante. Vocês ainda não sabem a verdade completa. Meus olhos se arregalaram. O que ainda poderia ser revelado? O que mais poderia destruir nossas vidas? O salão estava prestes a desmoronar e nós éramos os prisioneiros de um segredo devastador que nem imaginávamos que existisse. Eu mal conseguia respirar enquanto os olhares se viravam para ela, aguardando a confissão, que mudaria tudo mais uma vez. E nesse momento percebi que a verdadeira festa ainda estava por vir. O que mais poderia acontecer? Enquanto o silêncio ensurdecedor tomava conta do salão, eu sentia um turbilhão dentro de mim. Os olhares se entrelaçavam, a tensão pairava no ar como um perfume pesado. A verdade que Mariana descobrira parecia uma bomba prestes a explodir. Todos estavam presos em suas cadeiras, com os corações na garganta. A angústia em meu peito era quase palpável. E eu só conseguia observar Lucas, seu rosto agora uma máscara de incredulidade. Mas então, algo ainda mais chocante aconteceu. Da parte de trás do salão, uma figura familiar apareceu, quase como uma miragem. Era Sofia,
a ex-esposa de um dos meus primos e de alguma forma ela estava aí. O murmúrio se intensificou enquanto ela se aproximava, sua expressão alternando entre raiva e tristeza. Mariana, espera! Gritou, voando para o centro do palco. O salão inteiro parecia ter congelado. Eu não conseguia compreender por que Sofia, com quem quase não mantinha contato, estava no meu casamento. E enquanto todos olhavam, a mulher se virou para Lucas, e as palavras que saíram de sua boca foram como uma faca. Não é só isso, Lucas! Você não é o que pensa que é. Você nunca foi. As palavras dela ecoaram pela sala como um trovão. O choque estava em todos os rostos. A expressão de Lucas se transformou em uma mescla de confusão e fúria. O que Sofia estava tentando dizer? O que mais poderia haver? Me deixe em paz. Eu não quero ouvir suas mentiras. Lucas respondeu, a voz embargada. Sofia avançou, decidida. Mentiras? Você precisa entender a verdade, Lucas. Você é filho de um homem que nunca teria desejado isso para você. Eu tenho provas. Eu sempre soube. A sala estava agora em um estado de frenesi. Gritos e murmúrios se espalhavam. As pessoas se levantavam, inquietas. Cada sentimento, cada ligação estava desmoronando. Eu me sentia como se estivesse em um filme de terror. Era como se uma cortina estivesse sendo levantada, revelando um mundo que eu nunca conhecera. Não, não pode ser verdade! Lucas gritou, seus olhos transbordando de confusão e dor. Fala, o que você está dizendo? Eu sou sua irmã, e aquele homem que você chama de pai, ele não é seu pai biológico, disse Sofia, a voz tremendo, mas firme. Eu conheço sua mãe. Nós éramos apaixonados antes que ela decidisse se afastar de mim. A sala ficou em um silêncio desconcertante. Como se o tempo tivesse parado. Agora, tudo parecia tão claro e, ao mesmo tempo, tão obscuro. As revelações estavam cortando mais fundo do que qualquer faca, e o nó na minha garganta se tornava cada vez mais apertado. Mas, enquanto a confusão de Lucas se transformava em revolta, uma nova voz cortou o ar. Isso é uma farsa! Uma mulher desconhecida, com uma expressão raivosa, surgiu à frente. Não estão prontos para ouvir a verdade. Os murmúrios se intensificaram novamente. Quem era ela? O que mais poderia haver? Você não sabe o que está dizendo. Mariana disparou, seus olhos cheios de lágrimas e dor. Ah, mas eu sei. 4 anos atrás, nós estivemos em uma sala. Eu, você e ela. A mulher disse, apontando para mim. Ela é a chave de tudo isso. Lucas, você precisa saber a verdade sobre quem realmente... Meu coração acelerou. O que aquela mulher sabia? O que mais estava em jogo? Eu queria gritar, queria correr, mas estava paralisada. A cada palavra que saía de sua boca, a situação se tornava mais intensa, mais dramática. Lucas, não escute ela! Implorei, mas minha voz mal ecoou no salão. Os convidados olhavam como se estivessem assistindo a uma peça de teatro, mas a realidade era muito mais cruel. Você está me dizendo que minha mãe sabia de tudo isso? Lucas perguntou. A voz trêmula, mas carregada de ira. Sim, e ela escolheu mudar a sua história, Lucas! Escolheu você! A mulher gritou, seu olhar fixo em mim, como se eu fosse a responsável. A sala se dividiu em murmúrios confusos. O que mais poderia ser revelado? Uma reviravolta a essa altura parecia quase um exagero. Mas ali estávamos,
mergulhados em um mar de segredos. Enquanto me sentia perdida, uma nova corrente de pânico percorreu a multidão. O cheiro do medo pairava no ar. O que mais havia por trás de tudo isso? A verdade estava prestes a se desdobrar e eu sabia que nada seria como antes. Ao olhar para Lucas, seu rosto era o espelho de dor e confusão. O futuro que eu pensava que conhecia estava desmoronando. Mas a sensação de que algo maior estava prestes a acontecer me assombrava. Que vida real era essa? Onde cada revelação parecia mais insuportável que a anterior. E a maior pergunta que pairava no ar: o que mais havia escondido? Não apenas de Lucas, mas de todos nós. Enquanto o silêncio ensurdecedor tomava conta do salão, meu coração estava acelerado. Lucas estava lá, paralisado, ainda absorvendo tudo que Mariana e Sofia tinham revelado. A tensão no ar era quase palpável, como uma tempestade prestes a estourar. O murmúrio da multidão ecoava, enquanto os rostos ao nosso redor refletiam uma combinação de choque e curiosidade. O que mais poderia acontecer? Então, diante de todos, a mulher desconhecida que havia interrompido a cerimônia começou a falar novamente, sua voz tremendo. É hora de vocês saberem a verdade completa. O que aconteceu há anos não foi um acidente. Os olhares se fixaram nela. Era como se todos respirassem ao mesmo tempo, prontos para o que viria a seguir. Lucas, ainda em estado de choque, encarou a mulher. Quem é você? O que você sabe que ninguém mais sabe? Sua voz estava carregada de indignação e confusão. A mulher lançou um olhar intenso para ele, como se estivesse pesando suas palavras. Você não entende, Lucas. Tudo isso, tudo, foi orquestrado. Sua mãe não queria que você soubesse. Ela temia pela sua segurança. O que você quer dizer com isso? Eu disse, tentando manter a calma. Mas a angústia em meu peito estava crescendo. As revelações até agora eram devastadoras, e eu sentia que estávamos nos aproximando de algo que poderia mudar tudo. Ela respirou fundo, sua voz agora firme e assertiva. Eu sou testemunha de uma conspiração. Uma guerra entre famílias que começou muito antes de você nascer. Os segredos que rodeiam sua origem não são apenas pessoais, são perigosos. O salão estava em um silêncio constrangedor, enquanto as palavras dela reverberavam no ar. Eu apenas olhei para Lucas, seu olhar confuso se transformando em frustração. Por que você está fazendo isso? Se você realmente se importa, por que não disse antes? Porque eu tinha medo, medo do que poderia acontecer com você. Ela respondeu, os olhos cheios de lágrimas. As pessoas em poder, eles não brincam. Se eles descobrirem que você sabe a verdade, não vão parar até destruir tudo o que você ama. O choque havia se transformado em medo. Olhei em volta. Os convidados, que antes riam e dançavam, agora estavam paralisados, incapazes de processar o que acontecia diante deles. Era um funeral disfarçado de celebração. Mariana, visivelmente abalada, agarrou a mão de Lucas, suas emoções à flor da pele. Lucas, você precisa saber quem realmente somos e qual é a verdade. Essa mulher pode ter a peça que falta. Nós temos que escutar. Nesse momento, algo ainda mais inesperado aconteceu. A porta do salão se abriu com força e um homem entrou. Ele parecia determinado. Sua presença exigia atenção. Chega! Vocês não têm ideia do que estão falando, disse ele, seu olhar fixo na mulher desconhecida. E você é quem? Lucas questionou, irado. Sou alguém que pode te dizer a verdadeira razão pela qual você está aqui, Lucas. E não sou seu primo. Seu pai, não o que você imagina que seja. O homem agora estava perto e a atmosfera estava carregada de tensão. Ele lançou um olhar furtivo para a mulher e depois para nós.
O salão estava em brasa. Quem era esse homem? O que mais poderia ser revelado? O tempo parecia parar, e eu sabia que a verdade estava prestes a se desenrolar de uma maneira que nunca poderíamos prever. Meus pensamentos se agitaram. O que isso significava para Lucas? Para todos nós? Lágrimas começavam a brotar nos olhos de Lucas. O medo e a raiva lutando por controle enquanto ele olhava em volta. A transformação de sua vida acontecendo diante de suas próprias mãos. E enquanto o homem começou a falar novamente, todos nós sentíamos que estávamos à beira de um abismo. A verdade estava prestes a nos engolir, e ninguém sabia o que viria em seguida. Enquanto o homem se aproximava, a sala estava em um silêncio tenso, como se cada fôlego estivesse preso na garganta de todos. O olhar de Lucas se tornava uma mistura de confusão e frustração. "O que você está tentando dizer?" ele exigiu, a voz tremendo de emoção. O homem hesitou, mas depois se endireitou, como se fosse um soldado prestes a revelar um segredo devastador. "Seu pai, ele não é quem você pensa que é. E sua mãe, ela escondeu isso de você por muito tempo." O murmúrio na sala aumentou, como um coro de vozes frenéticas, todos tentando conectar as peças do quebra-cabeça que se tornava cada vez mais complexo. "Que tipo de jogo é esse?" Lucas perguntou, a ira crescendo em seu olhar. "Não é o jogo, Lucas, é a verdade!" exclamou a mulher desconhecida, sua voz se elevando acima do caos. "Você tem que entender. Você é filho de um homem poderoso e sua vida sempre esteve em perigo. Seu nome tem um peso que você nunca poderia imaginar." A tensão no ar estava pesada, como uma tempestade prestes a estourar. Eu sentia meu coração disparar. O que estava acontecendo? Essa festa, que deveria ser um momento alegre, agora era um campo de batalha emocional. Antes que eu pudesse processar as palavras, um grito cortou o ar. Uma mulher, agitada e pálida, surgiu na porta. Era minha irmã, Juliana, que eu não via há anos. Não consegui entender como ela estava aí. Tatiana, uma prima que estava ao meu lado, ficou em choque, enquanto todos se viravam para ela. "Lucas, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar em perigo!" ela gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A sala ficou em silêncio, todos tentando entender o que estava acontecendo. "Juliana, o que você sabe?" Lucas perguntou, os olhos aflitos. "A verdade que sua mãe escondeu finalmente está vindo à tona." Ela estava ofegante, respirando como se tivesse corrido uma maratona. Ela me contou: "Você não é só um menino qualquer. Você carrega o legado de uma família que foi destruída." "Que legado?" Lucas insistiu, o medo e a confusão se misturando em sua voz. Juliana se virou para mim e foi como se um raio de iluminação tivesse atingido a sala. "Você não deveria ter deixado isso acontecer. Você sabia?" O olhar dela foi como uma faca, cortando através da confusão. Senti meu estômago revirar. A angústia na voz dela era palpável. "Você não percebe? Eles estão à sua procura. E agora você está no centro de tudo isso." O caos explodiu mais uma vez, vozes se sobrepondo e olhares confusos cruzando. O silêncio que antes reinava agora era substituído por um frenesi de perguntas e acusações. O que mais poderia ser revelado? Então, em meio à gritaria, algo inesperado tornou-se evidente. Mariana, a noiva, estava paralisada, seu rosto expressando uma mistura de dúvida e pavor. "Você não pode estar falando sério. Isso não pode estar acontecendo na minha cerimônia de casamento." Ela começou a chorar, a raiva e a dor se misturando. Meu coração disparou. Que reviravolta era essa? Como isso poderia mudar tudo tão rapidamente?
Estávamos todos presos nessa teia de segredos e mentiras, e eu sentia cada vez mais que o chão sob nossos pés estava se desfazendo. Nós precisamos sair daqui, gritei, a ideia de estar ali se tornando insuportável. Mas ninguém se moveu. Eles estavam presos na tormenta de sentimentos e revelações. O homem olhou para Lucas, um brilho nos olhos. Seu verdadeiro nome não é apenas Lucas. Você é mais do que isso. E a busca pela verdade começou. Enquanto o tumulto continuava, um pensamento me atingiu como um raio. O que mais iríamos descobrir? O que o futuro reservava para todos nós? Como tudo isso se desdobraria? A única certeza que eu tinha era que a vida nunca mais seria a mesma. Enquanto o homem se aproximava, o silêncio no salão parecia pesar uma tonelada. Lucas estava em pé, paralisado, e o calor da tensão subia como fumaça espessa. As palavras do homem reverberavam na minha mente, e eu sentia o peso do medo e da raiva se acumulando em meu peito. O que você está tentando dizer? Lucas exigiu, seu tom de voz carregado de incredulidade. O homem respirou fundo e olhou ao redor, certificando-se de que todos estavam ouvindo. Lucas, você não é apenas um menino qualquer. O seu verdadeiro nome é Tiago. E há anos, sua mãe fez um pacto para protegê-lo, mas a verdade não pode permanecer escondida para sempre. Murmúrios percorreram a sala, como se alguém tivesse jogado uma bomba entre nós. Eu olhei para Lucas, que se tornava cada vez mais pálido. Tiago, o que isso significa? Sua voz estava quase quebrada. Antes que pudesse responder, a mulher desconhecida que tinha interrompido a cerimônia se lançou à frente. Eu sei o que você está falando, mas isso não é tudo. Esse pacto, ele não é apenas uma defesa, é uma maldição. As palavras dela caíram como uma pedra em um lago tranquilo, e o caos estava prestes a eclodir. Eu sentia meu coração acelerar. Maldição? O que isso queria dizer? Olhando ao redor, as expressões dos convidados passavam da confusão para o terror. O que mais estava escondido sob a superfície? Você está dizendo que eu sou uma maldição? Lucas gritou, a raiva tomando conta nele. Eu queria acalmá-lo, mas as revelações estavam se acumulando e tudo parecia fugindo do controle. O que você sabe, na verdade? Eu sei que há pessoas que querem você morto, e sua mãe fez esse pacto para protegê-lo de um destino terrível, mas é um preço alto, e agora eles voltaram. A mulher estava histérica, os olhos arregalados de pânico. Então, sem aviso, a porta do salão se abriu novamente, e um grupo de homens, todos vestidos de maneira formal, mas com expressões sombrias, entrou. O murmúrio na sala tornou-se um rugido de nervosismo. Lucas olhou para mim. Eu mal podia aquietar meu próprio coração, que batia como um tambor. O que estava acontecendo? Os homens olharam diretamente para Lucas. É hora de irmos, Tiago. Não podemos deixar que isso continue assim. A voz de um deles era firme como um comando. Eu não vou com vocês! Lucas gritou, se afastando, mas a confusão em seus olhos não podia ser escondida. Quem são vocês? O que querem de mim? Queremos salvar sua vida. Sua mãe estava certa ao esconder você, mas agora não podemos proteger você por mais tempo, disse um dos homens, e todos prestaram atenção, absorvendo suas palavras. No calor da tempestade de emoções, percebi algo. Enquanto todos estavam focados em Lucas, meu olhar encontrou o de Juliana, minha irmã. Ela estava com uma expressão que misturava medo e determinação. E de repente tudo fez sentido. Juliana, você sabe mais, não sabe? Eu acusei com meu dedo apontado, mas o nó na minha garganta se apertou mais ainda. Sim, eu sei, e eu não posso deixar você se envolver com isso. Não agora.
Os olhos dela estavam brilhando e pude sentir a luta interna que ela vivia. Você não pode ir com eles, Lucas. Não posso permitir. Não podemos permitir. A sala estava em uma montanha russa de emoções. O homem que parecia ser o líder do grupo fez um movimento, como se estivesse prestes a responder, mas algo inesperado aconteceu. Mariana, agitada em sua tensão emocional, começou a avançar, mas se desestabilizou, tropeçando e caindo. Ao se pressionar contra o chão, um colar que ela usava escapuliu, caindo ao chão e quebrando. Instantaneamente, um brilho verde irrompeu do colar, iluminando o salão. A luz devorou o ambiente como um relâmpago, interrompendo tudo. Eu não conseguia acreditar no que via. A luz parecia engolir todos, incluindo Lucas, e os homens se afastaram como se o fizessem à sombra de algo ameaçador. Quando a luz finalmente se dissipou, tudo estava diferente. Lucas não era mais Lucas. Ele estava ali, mas algo em sua presença havia mudado. O olhar em seus olhos era intenso e profundo, algo que balanceava entre o humano e o desconhecido. A nova presença de Lucas, ou Tiago, fez a sala tremer. Ele se virou para nós com uma ferocidade que eu nunca havia visto antes. Agora vocês vão ouvir a verdade. E assim, tudo o que acreditávamos ser real estava prestes a desmoronar. O que se desdobrava era um mistério que desafiava a lógica, e todos nós estávamos prestes a mergulhar ainda mais em uma história de segredos, legados e perigos imensos. Enquanto o homem se aproximava, a sala estava em um silêncio tenso, como se cada fôlego estivesse preso na garganta de todos. Lucas estava ali, sua expressão uma mistura de confusão e terror. O que você está tentando dizer? Ele exigiu, a voz tremendo. Tiago, você é parte de algo maior. O seu verdadeiro nome é Tiago. O homem disse, como se cada palavra fosse pesada. E a sua mãe, ela fez um pacto para te proteger de forças que você nem imagina. Existem pessoas que estão atrás de você, e a verdade é mais chocante do que você sabe. O murmúrio na sala aumentou, os convidados trocando olhares atordoados. O que significava aquilo? Lucas, ou melhor, Tiago, parecia à beira de um colapso. E o que você quer dizer com pacto? O que você quer de mim? A mulher desconhecida interveio novamente, seus olhos brilhando com um misto de determinação e medo. Esse pacto não é apenas uma proteção. É uma maldição que corre em suas veias. Seu destino foi selado e muitos querem te usar para seus próprios fins. Os rostos ao redor estavam pálidos, o choque tomando conta. O clima de festa se desfez em um sobressalto. Mariana estava parada em choque, seu vestido de noiva parecendo um símbolo de algo perdido e esmagador. Por que isso está acontecendo na minha cerimônia? Ela sussurrou, as lágrimas caindo como chuva em um dia cinza. Fica calada, Mariana. Lucas, Tiago, gritou, a dor em sua voz ecoando no salão. A raiva e a confusão estavam nas suas feições. E a tensão era palpável entre todos nós. A sala estava em brasa, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Mas então, como se as forças do universo estivessem conspirando, uma mulher penetrou a sala com uma determinação que paralisou a todos. Ela tinha uma expressão familiar, e quando vi seu rosto, minha respiração parou. Era Clara, minha mãe. E naquele momento, tudo ficou em câmera lenta. Tiago. Ela gritou, sua voz ecoando como um alarme. Você não pode ignorar a verdade. Eu não podia contar, mas a maldição. Ela hesitou, as palavras travando em sua garganta. Está ligada à sua origem. E a sua vida está em perigo. A sala, antes cheia de murmúrios, agora era um turbilhão de vozes. Os rostos dos convidados se tornaram borrões nas minhas memórias.
enquanto o foco se concentrava na estrondosa revelação que Clara trazia. Você não pode ser sério! Lucas! Tiago! Exclamou, incredulidade marcada em sua voz. O que mais você escondeu de mim? Ele parecia prestes a desabar, suas mãos tremendo à medida que o pânico tomava conta. Foi quando, no meio do caos, a mulher desconhecida, testemunha do pacto, fez o que ninguém esperava. Sem aviso, ela avançou, puxando um objeto do bolso. Era uma pequena caixa. Tiago, isso é para você! Disse, abrindo lentamente. Dentro havia um colar idêntico ao que Mariana usava, mas iluminado de forma pulsante com uma luz esmeralda. Esse colar pertence a você. Ele é a chave para quebrar a maldição, mas você precisa estar disposto a confrontar a verdade. Mariana, percebendo o que estava acontecendo, deu um passo à frente, seu olhar fixo no colar. Você não pode! Isso é muito perigoso. Não faça isso, Tiago. E enquanto todos olhavam, o colar, com a luz pulsante, começou a se mover, como se tivesse vida própria. De repente, um tremor percorreu o salão e o chão começou a vibrar. As paredes pareciam se aproximar, como se o ambiente estivesse se despedaçando aos poucos. Foi então que a reviravolta final aconteceu. Com uma explosão de luz, o colar arremessou uma onda de energia, e minha mãe, Clara, foi lançada para trás, desmaiando instantaneamente. O pânico se espalhou instantaneamente, e Lucas, ou Tiago, parou, olhando para a mãe caída, com o coração em pedaços. As vozes se tornaram um clamor ensurdecedor. O que a luz fez? Gritou alguém, e o medo iluminou os rostos ao nosso redor. Lucas! Tiago! Caiu de joelhos, o colar se fechando nas suas mãos. Mãe! O que está acontecendo? Como um eco distante, apenas a luz resplandeceu. Agora, tudo o que pensávamos saber se desfez em um instante. E o futuro estava em plena construção, como se a realidade estivesse sendo moldada diante de nossos olhos. O que aconteceria agora? O que todos nós realmente éramos? As respostas estavam tão próximas e ainda assim tão longe. Enquanto o homem se aproximava, o silêncio no salão parecia pesar uma tonelada. Lucas estava ali, sua expressão uma mistura de confusão e terror. O que você está tentando dizer? Ele exigiu, a voz tremendo. Tiago, você é parte de algo maior. O seu verdadeiro nome é Tiago, o homem disse, como se cada palavra fosse pesada. E a sua mãe, ela fez um pacto para te proteger de forças que você nem imagina. Existem pessoas que estão atrás de você, e a verdade é mais chocante do que você sabe. O murmúrio na sala aumentou, os convidados trocando olhares atordoados. O que significava aquilo? Lucas, ou melhor, Tiago, parecia à beira de um colapso. E o que você quer dizer com pacto? O que você quer de mim? A mulher desconhecida interveio novamente, seus olhos brilhando com um misto de determinação e medo. Esse pacto não é apenas uma proteção, é uma maldição que corre em suas veias. Seu destino foi selado e muitos querem te usar para seus próprios fins. Os rostos ao redor estavam pálidos, o choque tomando conta. O clima de festa se desfez em um sobressalto. Mariana estava parada em choque, seu vestido de noiva parecendo um símbolo de algo perdido e esmagador. Por que isso está acontecendo na minha cerimônia? Ela sussurrou, as lágrimas caindo como chuva em um dia cinza. Fica calada, Mariana. Lucas, Tiago gritou, a dor em sua voz ecoando no salão. A raiva e a confusão estavam nas suas feições, e a tensão era palpável entre todos nós. A sala estava em brasa, com um vulcão prestes a entrar em erupção. Mas então, como se as forças do universo estivessem conspirando,
uma mulher penetrou a sala com uma determinação que paralisou a todos. Ela tinha uma expressão familiar. E quando vi seu rosto, minha respiração parou. É a Clara, minha mãe. E naquele momento, tudo ficou em câmera lenta. Tiago! Ela gritou, sua voz ecoando como um alarme. Você não pode ignorar a verdade. Eu não podia contar, mas a maldição. Ela hesitou, as palavras travando em sua garganta. Está ligada à sua origem, e a sua vida está em perigo. A sala, antes cheia de murmúrios, agora era um turbilhão de vozes. Os rostos dos convidados se tornaram borrões nas minhas memórias, enquanto o foco se concentrava na estrondosa revelação que Clara trazia. Você não pode ser sério! Lucas! Tiago! Exclamou, incredulidade marcada em sua voz. O que mais você escondeu de mim? Ele parecia prestes a desabar, suas mãos tremendo à medida que o pânico tomava conta. Foi quando, no meio do caos, a mulher desconhecida, a testemunha do pacto, fez o que ninguém esperava. Sem aviso, ela avançou, puxando um objeto do bolso. Era uma pequena caixa. Tiago, isso é para você! Disse, abrindo lentamente. Dentro havia um colar. Um colar idêntico ao que Mariana usava, mas iluminado de forma pulsante com uma luz esmeralda. Esse colar pertence a você. Ele é a chave para quebrar a maldição. Mas você precisa estar disposto a confrontar a verdade. Mariana, percebendo o que estava acontecendo, deu um passo à frente, seu olhar fixo no colar. Você não pode. Isso é muito perigoso. Não faça isso, Tiago. E enquanto todos olhavam, o colar, com a luz pulsante, começou a se mover, como se tivesse vida própria. De repente, um tremor percorreu o salão, e o chão começou a vibrar. As paredes pareciam se aproximar, como se o ambiente estivesse se despedaçando aos poucos. Foi então que a reviravolta final aconteceu. Com uma explosão de luz, o colar arremessou uma onda de energia e minha mãe, Clara, foi lançada para trás, desmaiando instantaneamente. O pânico se espalhou instantaneamente e Lucas, ou Tiago, parou, olhando para a mão caída, com o coração em pedaços. As vozes se tornaram um clamor ensurdecedor. O que a luz fez? Gritou alguém, e o medo iluminou os rostos ao nosso redor. Lucas, Tiago, caiu de joelhos, o colar se fechando nas suas mãos. Mãe, o que está acontecendo? Como um eco distante, apenas a luz resplandeceu. Agora, tudo o que pensávamos saber se desfez em um instante, e o futuro estava em plena construção, como se a realidade estivesse sendo moldada diante de nossos olhos. O que aconteceria agora? O que todos nós realmente éramos? As respostas estavam tão próximas e ainda assim tão longe. E então, antes que alguém pudesse se recuperar do choque, um rugido ensurdecedor ecoou do fundo do salão. As portas se abriam com força e um homem que parecia ter saído de um pesadelo entrou. Ele era imponente. Sua presença carregava um ar de autoridade e perigo. Vocês não deveriam ter feito isso, ele gritou, uma fúria contida em sua voz. Tiago, você não sabe o que está fazendo. Naquele instante, tudo virou de patas para o ar. O homem começou a avançar, seus olhos fixos em Lucas, Tiago, e assim que ele chegou perto, revelou um segredo devastador. Você precisa escolher agora: permanecer em seu mundo ou descobrir a verdade sobre quem realmente é. Porque a maldição não é só sua, é também minha e de todos nós aqui. O clima mudou. A sala, que antes estava centrada em uma forma de celebração, agora estava mergulhada em um turbilhão de desespero e revelações. Todos olhavam para Lucas, Tiago, e eu podia sentir o mundo desmoronando ao nosso redor. O que isso significava? A conexão que eles tinham, que
tudo isso poderia envolver criava um nó na minha garganta. O que estava por vir? E com a resposta à pergunta pairando no ar, o chão sob nossos pés continuava a tremer, e o futuro se tornava ainda mais nebuloso. O pânico na sala era palpável. A luz emanava do colar, iluminando os rostos em estado de choque. As palavras daquele homem ecoavam em minha mente. Você precisa escolher agora. O peso da verdade caída parecia esmagar a todos nós. Tiago, você não pode deixar isso assim. Clara, minha mãe, levantou-se, visivelmente abalada. Sua expressão mostrava o medo que eu não via há anos. Mas havia algo mais. Um brilho de esperança. Nós somos mais fortes juntos. Mais fortes? Lucas, ou melhor, Tiago, respondeu, lutando contra as lágrimas. Como posso confiar em qualquer um de vocês depois de tudo isso? A dor na sua voz cortava o ar pesado, e eu sabia que, naquele momento, a decisão era dele. A sala estava em um frenesi. Alguns convidados murmuravam em voz baixa. Outros trocavam olhares apreensivos. Mariana, a noiva, estava em choque, seus sonhos desmoronando. Tiago, isso não pode ser o final, implorou, num fio de voz. Seu olhar era de desespero, e por um instante todos pudemos sentir o peso da sua angústia. Eu posso ajudar, a mulher desconhecida disse, dando um passo à frente. A maldição pode ser quebrada, mas, Tiago, você deve se lembrar de quem realmente é. Encare sua verdadeira origem e assuma seu destino. Tiago olhou para ela, depois para Clara, e então algo clicou, um entendimento. Era hora de parar de correr. Eu sou Tiago, declarou, a voz se fortalecendo, e não vou deixar que o medo defina meu futuro. Seu olhar se fixou no colar, pulsando em sua mão. Com um movimento decidido, ele colocou o colar ao redor do pescoço. O salão ficou em silêncio absoluto. Então, uma onda de energia atravessou o ambiente. A luz se espalhou, envolvendo todos nós. Não era apenas uma proteção, mas também uma conexão. As paredes começaram a brilhar e os segredos foram expostos. Primeiras lembranças, sua infância, seu pai, a verdade de sua mãe. O poder que havia dentro dele não era apenas uma maldição, mas um legado. Um legado que agora ele estava disposto a abraçar. Não tenho medo de quem sou, venham o que vier. Com essas palavras, a atmosfera começou a mudar. A tensão se dissipou e a luz acendeu um novo caminho à frente. Eu vi olhares de alívio, um brilho de esperança. Mariana correu até Tiago e o abraçou apertado. A dor agora se transformando em apoio. Os homens que entraram antes recuaram um pouco, um semblante de respeito misturado com temor. Você se tornou mais forte do que pensávamos, Tiago, um deles disse, embora a voz soasse menos ameaçadora desta vez. E naquela fração de segundos, tudo se transformou. As revelações não foram mais um fardo, mas um passo para a liberdade. As verdades que parecíamos temer agora eram armas poderosas em nossas mãos. O tumulto se acalmou. Olhares se encontravam e, em meio ao caos, havia uma espécie de renascimento. Estamos juntos, Tiago, murmurei, sentindo a força da nossa união. Nada pode nos separar agora. A festa havia mudado de um pesadelo para uma promessa de novos começos. Todos estavam mais próximos, a conexão entre eles fortalecida. E então, ao olhar para aqueles rostos, percebi que estávamos prontos para enfrentar o que viesse. Mas ainda havia algo que eu precisava dizer. Para você que está lendo isso agora, essa história não acabou. Vocês, verdadeiros fãs, têm o poder de moldar o que vem a seguir. Portanto, é o seu momento. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora
para ajudar o canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final de desfecho e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada. Você precisa fazer isso. Esta é a hora de demonstrar seu apoio. Seus comentários e sua energia são fundamentais. Não espere nem mais um segundo. Juntos faremos algo incrível!